E aí, senhores, tudo tranquilo com vocês? Professor Alisson, teu professor de matemática e raciocínio lógico, estou aqui mais uma vez para que a gente possa destruir geral esse edital, destruir os conteúdos de matemática para que a gente possa dominar cada vez mais, saber atacar as questões, não é? E poder, assim, estar passando nos concursos aí, estar realizando o sonho de ser um concursado e você está no caminho certo, beleza? Então, professor Alisson, mais uma vez aqui contigo e agora nós vamos falar de probabilidade. Galera, é comum que quando a gente entre numa sala de aula e fale que a aula é de probabilidade, você tem essa reação. Qual é a reação, Alisson? Vixe, não. Galera, eu hoje vou desmistificar esse moído. Você nunca mais terá problema com probabilidade depois dessa aula. Agora é claro, né, pessoal? Você tem que assistir a aula e depois tem que ir praticando, ir pesquisando novas questões. E aí vai surgindo, é normal, algumas dúvidas. E aí você vai sanando essas dúvidas. Você também pode me procurar aí nas redes sociais. Eu vou estar sempre à disposição para te ajudar. Beleza, galera? Então vamos lá, vamos entender o que é essa probabilidade. De cara a gente já sabe que probabilidade é a chance que você tem de acertar alguma coisa. Vou bem falar a linguagem da gente mesmo. Tipo, vai ter um jogo de futebol. Eu torço por um time. Qual a probabilidade daquele time que eu torço ganhar? Eu vou ver uma corrida de cavalos. Qual a probabilidade do cavalo que eu apostei ganhar? Eu vou lançar um dado, como tem aqui na nossa tela. Ao lançar um dado, qual a probabilidade de dar o número 3, o número 6? Eu não sei. É isso que a gente vai aprender a calcular agora. Beleza? Então, vamos embora, vamos na pressão. Não sai daí, não sai daí. Fica aí, preste atenção, prepara o teu caderno, prepara a tua caneta. Tu vai anotar tudo agora, tranquilo? Então vamos lá. Probabilidade, começando esse assunto que é temido pelo senhor concurseiro. Galera, eu dividi em 3 coisinhas para a gente comentar aqui. Primeiro é um evento aleatório. Se a gente vai estudar a probabilidade, a gente tem que saber o que é um evento aleatório. Aí eu digo para vocês, pessoal, olha só. Deixa eu ver se eu já coloco aqui para melhorar. O que é um evento aleatório? Eu vou dizer a você que um evento aleatório é a questão. Pronto. Como assim, Alisson, a questão? Porque na questão de probabilidade, no próprio enunciado, ele vai te dar um evento aleatório. O que é isso? Por vezes, o enunciado, ou todas as vezes, é exatamente isso. Eu lanço um dado. Ao lançar um dado, pessoal, eu sei qual número vai dar? Não sei. Então, lançar o dado é um evento. O número que vai dar, ele sai de forma aleatória. Então, ao lançar um dado, eu tenho um evento aleatório. Ora, digamos que seja, vamos aqui para a nossa querida paradinha do concurso. No concurso, eu tenho questões com alternativas A, B, C, D. Vamos botar um concurso de 4 alternativas. E tá lá o enunciado, a questão todinha. Nessa questão, ele vai te pedir uma coisa. Isso é um evento aleatório, porque o evento é o que está lá na historinha. Aí, qual a resposta é de forma aleatória. Eu só vou ter uma resposta correta. Tá ligado? Quando eu lanço um dado, só tem um número que eu quero que aconteça. Então, o evento aleatório, ele está descrito no enunciado da questão. Outro exemplo do que é um evento aleatório. Se eu lançar uma moeda, ora, ao lançar uma moeda, pode dar cara ou pode dar a coroa. Eu vou escrever coroa com K, tá? Porque lá na frente, quando a gente for falar, cara, coroa. Ora, ao lançar uma moeda é um evento. Mas eu sei se vai dar cara ou coroa? Não. Então é um evento cuja resposta ela é aleatória. Então o evento aleatório é o enunciado da questão. Porque no enunciado da questão vai ter uma historinha dessa. Lançar um dado, lançar uma moeda, qual time vai ser campeão brasileiro, qual questão qual das alternativas
é a correta. O próprio enunciado vai se encarregar de te dizer qual é o evento cuja resposta é aleatória. Tá bom? E eu vou estar sempre repetindo isso nas questões. Tá bom? Então, o que é o evento aleatório? O evento aleatório é uma coisa que vai acontecer, onde a sua resposta ela é de forma aleatória. Tranquilo? E onde é que eu encontro isso na questão do concurso? No próprio enunciado. Tranquilo a primeira parte? Beleza. Segunda parte, casos favoráveis. Galera, você vai ter que procurar no evento aleatório, ou seja, você vai ter que procurar na questão os casos favoráveis. Mas o que são casos favoráveis, Alisson? Casos favoráveis é aquilo que eu quero. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo. Quando eu lanço um dado, pode dar o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5 ou o número 6. Claro, um dado de 6 faces numeradas de 1 a 6, tá? Porque você pode estar pensando, mas tem dado com outros números, um dado normal. Então, olha só. Ao lançar o dado, o que eu tenho? Um evento aleatório. Porque ao lançar o dado é um evento, a resposta vai ser 1, 2, 3, 4, 5, 6. É aleatória. Mas digamos que eu apostei que vai dar um número par, por exemplo. Eu quero que dê um número par. Então, nesse evento aleatório, tem quantos números pares? Tem o número 2, tem o número 4 e tem o número 6. Então, casos favoráveis, neste caso, os casos favoráveis seria quem? O número 3. Ou seja, existem 3. Por quê? Porque existem 3 casos. Quem são eles? 2, 4 e 6, porque são os pares. Tá bom? Então, se liga. Os casos favoráveis nada mais é do que o número de coisas que você quer que aconteça. Isso é extremamente importante, galera. Tu que tá desse lado. Evento aleatório é o enunciado. Casos favoráveis é o que eu quero que aconteça. Então o enunciado ele vai te dar um comando. Qual a probabilidade de acontecer isto? Por exemplo, qual a probabilidade de eu lançar o dado dar um número par? Ora, a probabilidade de dar um número par, primeiro eu tenho que saber quais são os casos favoráveis. Se é um número par, pode ser 2, pode ser 4, pode ser 6. 3 casos. Beleza? E, por fim, tem os casos possíveis. Esses casos possíveis, eu digo que é tudo que pode acontecer. Deixa eu botar aqui direitinho. Tudo que pode acontecer. Por exemplo, no lançamento de um dado, o número que equivale aos casos possíveis é 6. O Alisson, mas tu diz 6 porque é o número 6, é? Não, eu digo 6 porque eu tenho. Pode dar o número 1, pode dar o número 2, pode dar o número 3, pode dar o número 4, pode dar o número 5, pode dar o número 6. Ou seja, eu tenho 6 possibilidades. Por isso que o número de casos possíveis no lançamento de um dado é 6. Não é este número 6. É 6 possibilidades. Tá bom? Eu quero que você também preste atenção nisso aqui. Eu disse, casos favoráveis é o que eu quero que aconteça. Eu disse, casos possíveis é tudo que pode acontecer. Tá bom? Só mais um exemplo para a gente dar sequência aqui. Se eu colocar assim, preste atenção. Ao lançar uma moeda, pode dar cara ou coroa. Qual é o número de casos possíveis? Qual é? 2. Por que 2? Porque pode ser cara 1 ou coroa 2. É o tudo. Tudo que pode acontecer. Então, ao lançar uma moeda, pode dar cara ou coroa. Wallace, se a moeda ficar em pé. Não vai ficar em pé, não. A gente dá um tapinha para ela cair para um lado. Porque ou é cara ou é coroa. Agora, se eu perguntasse, eu quero que dê cara. Eu apostei que vai dar cara, tá bom? Então, qual é o número de casos? Número de casos favoráveis
Responde favoráveis. Responda aí para mim. Ora, o tudo é 2. Eu quero que dê cara. Qual é o número de casos favoráveis? Só existe uma cara. Então o número de casos favoráveis é 1. Porque esse casos favoráveis é o que eu quero. Então se eu quero que dê cara, existe quantas caras? 1. Então o número de casos favoráveis é 1. Então nessa primeira parte da aula, se liga. Evento aleatório é o enunciado da questão. É um evento cuja resposta é dada de forma aleatória. Dentro disso, você vai procurar casos favoráveis. É aquilo que a questão quer que você quer. É o próprio comando da questão. Qual a probabilidade de acontecer isto? Aí você vai ver o tanto de isto que tem no enunciado. E o que são casos possíveis? É tudo que pode acontecer. Tá bom assim? Essa é a primeira parte da aula. Então, quando você pegar uma questão de probabilidade e você sabe que a questão é de probabilidade, porque o próprio comando da questão diz qual a probabilidade de acontecer tal coisa, você tem que identificar evento aleatório, casos favoráveis, casos possíveis. Casos favoráveis é o que eu quero. Casos possíveis é tudo que pode acontecer. Tranquilo? Então prepara o teu esqueminha aí e vamos embora com tudo para a próxima parte. Olha só, pessoal. Claro que tem uma fórmula, né? Claro que tem uma fórmula. Qual a fórmula para calcular uma probabilidade? É isso aqui. Só, meu irmão, que pra gente não estar memorizando isto, né? O número de casos favoráveis dividido pelo número de casos possíveis. Eu quero que você pense o seguinte. Eu disse no outro slide que o número de casos favoráveis é o que eu quero. E o número de casos possíveis é tudo. Então a fórmula de probabilidade pode ficar exatamente isso. Fórmula de probabilidade aqui da galera do tio Alisson. Fórmula de probabilidade da galera do FZ Concursos. É o quê? O que eu quero sobre tudo. Isso aqui tem no livro? Não! Tem não. Acorda, presta atenção. Tem no livro? Tem não. Tem aonde? Tem na nossa aula, meu irmão. Para calcular uma probabilidade, basta você pegar o número de coisas que você quer e dividir pelo tudo. O Alisson, quer dizer que lá no início da aula, aqui, ó, ao lançar uma moeda, eu quero que dê cara. E isso aqui só tem uma. Mas o total é 2. Então, a probabilidade de dar cara vai ser o quê? O que eu quero? 1 sobre tudo. Quem é o tudo? 2. Então, a probabilidade de dar cara é 1 sobre 2? Isso mesmo, é 1 sobre 2. Você começou a entender, eu já coloco aqui, ó, o bonequinho da aprovação. Beleza? Alisson, então nesse caso aqui dos dados, eu queria que desse um número par. Ora, a probabilidade de dar um número par, quantos pares tem? 3. De um total de quanto? 6. Então é 3 sobre 6. Alisson, numa questão de concurso tem 4 alternativas, mas só tem uma correta, então a probabilidade de acertar é uma que é a correta de um total de 4. Isso mesmo, você está começando a aprender. Parabéns, estamos juntos. Agora, galera, o esquema é o seguinte. Você sabe que o evento da aleatória é o enunciado, sabe que tem casos favoráveis e casos possíveis, sabe a forma da probabilidade. Essa base que eu te dei agora, é com essa base que a gente começa a atacar as questões. E aí é claro que vai aparecendo uma novidade ou outra, a gente vai vendo isto dentro das questões e fazendo algumas observações. Mas a base que você precisa ter é que, para calcular uma probabilidade, é o que eu quero sobre tudo. Beleza? Vai variar tudo aí. O grande problema, por incrível que pareça, nas questões de probabilidade é você identificar qual é o número de coisa que eu quero e qual é o número de tudo. Isso é fácil demais. Vá por mim, galera. Aqui você vai ter que ter muita atenção para achar esses valores. Porque eles são os que dão mais trabalho. Tá bom? Pode acreditar. Vamos embora, vamos responder agora algumas questõezinhas de probabilidade de concursos bem atuais. Tá bom assim? Então vamos lá. Alguns de guarda municipal, bem massa. Vamos prestar atenção à resolução e anotar algumas coisas. Então, primeira questão diz o seguinte. Vamos lá. Considere que 100 alunos recebem senhas numeradas de 1 a 100. Se um professor sortear uma senha ao acaso,
qual a probabilidade de a senha sorteada ser um número de 1 a 20. Galera, vamos desenvolver um método aqui. Primeiro, vamos desenvolver um método. Eu quero que você entenda o seguinte. A primeira coisa que você tem que fazer é identificar o assunto da questão. Então, esse é o método da gente, tá? É o método Alisson, é o método FCC Concursos, é o método da gente aqui. O que a gente tem que fazer? Primeira coisa, pegou uma questão do concurso, identificar o assunto. Então aqui, ó, as questões de probabilidade são muito fáceis de identificar, porque o comando da questão é qual é a probabilidade. Pronto. Ele já deu aqui o comando da questão. Eu já sei o assunto. Então vou botar até aqui, ó, pra gente ir treinando. Então, primeira coisa, tá aqui, ó. Primeira coisa. Identificar o assunto da questão. O assunto. Beleza? Então, sempre que eu for atacar uma questão de concurso, eu leio o enunciado e identifico o assunto. As questões de probabilidade é muito fácil identificar, porque ele bota literalmente qual é a probabilidade de acontecer tal coisa. Então, nessa questão, a gente já sabe que a questão é de probabilidade. Muito bem. Probabilidade. Só que, identificado o assunto, agora eu tenho que ter uma base desse assunto, né? Então, a partir de agora, a gente vai ver o que eu sei de probabilidade, para em seguida atacar e resolver a questão. Claro que com o tempo você vai fazer isso mais rápido, né? Então, vamos lá. A questão de probabilidade é de probabilidade. Então, tem uma fórmula. Qual é a fórmula? Fala aí para mim. Falou, 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 falou. Show de bola. É o que eu quero sobre tudo. O grande problema é saber quem é esse número do que eu quero e quem é esse número do tudo. Pronto. Eu já sei. Probabilidade é o assunto. Beleza. Tem um evento aleatório. Quem é o evento aleatório? É os 100 alunos que receberam senhas numeradas de 1 a 100. Aí o professor vai fazer um sorteio. Ó. O sorteio é algo aleatório. Porque eu não sei quem vai ser sorteado. Tá ligado? Tá ligado? Se ligou que o próprio enunciado é um evento aleatório. Ele vai tirar uma senha ou uma casa. Aí, a probabilidade de a senha ser sorteada no número de 1 a 20. Então, isso aqui, ó, é o que eu quero. Eu quero uma senha de 1 a 20. Então, vou botar aqui, ó. O que eu quero. Uma senha de 1 a 20. Só que aqui tem quantos casos? Tem 20 casos. Que são as senhas 1, 2, 3, 4, 5, blá, 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 20 casos. Agora, eu tenho que identificar quem é o total. Ora, quem é o total de senhas? 100. Então, note, enunciado, evento aleatório, casos favoráveis, 20. Qual é o total? 100. Probabilidade, não é o que eu quero sobre tudo? Então, para matar a questão, a probabilidade vai ser o que eu quero, 20. Sobre tudo, que é 100. O Alisson, mas as alternativas está em porcentagem. Ora, o macete que eu te dou, se liga na maldade do tio Alisson. Porcentagem, galera, vou botar aqui, ó. Porcentagem é uma fração cujo denominador vale 100. Por exemplo, 3 sobre 100, então isso aqui é 3%. Se for 8 sobre 100, então isso aqui é 8%. Se for 20 sobre 100, então isso aqui é 20%. Esse porcento é porque está dividindo por 100. Oh, é mesmo? É. Então, como a probabilidade é 20 sobre 100, então eu tenho aqui, ó, 20%. Alternativa correta, letra C de 6. São lindos. Galera, primeira questãozinha de probabilidade. Claro que a gente demorou um pouco, porque a gente foi analisando, a gente foi desenvolvendo o método de identificar o conteúdo e só depois de aí ver como atacar a questão. Tá bom? A gente falou um pouquinho de porcentagem, que nada mais é que o denominador 100, e aí já está 100, beleza. E aí atacamos e detonamos a questão. Primeira questão, alternativa correta, letra C de 6. Estão lindos. Vamos para a segunda questãozinha da nossa aula de hoje.
Teve alguma dúvida? Bota no cantinho aí a dúvida que a gente vai conversar, a gente vai tirar todas as dúvidas, tá bom? Então vamos embora. Próxima questão. Vamos lá. Vamos ler, né? E a partir da leitura a gente vai atacando a questão. Diz o seguinte. Um dado cúbico, ou seja, um dado de forma cúbica, 6 faces, foi fabricado de tal forma que suas faces têm um número 1, uma face tem um número 1, vou botar de outra cor aqui, duas de suas faces têm o número 2 e as demais têm o número 3. Beleza? Tranquilo, vamos para frente. Sempre que esse dado é lançado, todas as faces têm a mesma probabilidade de ocorrer, tá? A mesma chance de cair o número 1, de cair o número 2, de cair o número 3, o dado não é viciado, o dado não é roubado, não. Caso esse dado seja lançado 2 vezes, isso é importante, vou grifar aqui, ó. A probabilidade de que a soma dos resultados obtidos seja igual a 4 é igual a quem? Meus amores, a probabilidade. Isso aqui é o que da questão? É o assunto. Ora, a probabilidade tem uma forma. A probabilidade de uma coisa acontecer é o que eu quero sobre tudo. Tranquilão? Então agora o esquema é sair atrás do que eu quero e sair atrás do tudo. Então vamos lá, o que é que eu quero? Ele quer isso aqui, ó. Que a soma dos dois resultados obtidos seja ímpar. Ora, então vamos lá. O que eu tenho é isso aqui, ó. Um número 1, dois números 2 e 3 números 3. Tá bom? Pessoal, para que a soma de dois números, seja ímpar como ele quer, tem que acontecer o seguinte, meu irmão. O primeiro número tem que ser ímpar e o segundo número tem que ser par. Ou então, o primeiro número tem que ser par e o segundo número tem que ser ímpar. Aí vai dar um número ímpar. Porque note só, se você somar um número par com um número par, 2 mais 2 dá 4, deu par. Se você somar um número ímpar com outro número ímpar, 1 que é ímpar com 3 que é ímpar, vai dar 4, também dá par. Mas como ele quer que dê número ímpar, a chance de dar número ímpar, a probabilidade de dar número ímpar só vou achar depois que eu ver somar um número ímpar com um número par. Tá bom assim? Beleza até aí, né? Então vamos lá. Ele vai lançar um dado 2 vezes. Beleza? 2 vezes. Então o que tem que acontecer? Ó, ele vai lançar a primeira vez e ele vai lançar a segunda vez. Para essa soma ser ímpar, o primeiro número aqui eu vou considerar como sendo ímpar. Quantos ímpares eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4 ímpares. De um total de quantos números? 6. Então, o primeiro sendo ímpar, a probabilidade do primeiro número ser ímpar é 4/6. Tá bom? Agora o segundo tem que ser par. Qual é a probabilidade de ser par? Eu tenho 2 números pares. 2 de um total de 6. Só que ele quer a soma desses dois, né? Ele quer o quê? Ele quer saber que a soma dos números é ímpar, né? Beleza? Show de bola? Então, para que... Agora presta atenção no que eu vou falar. Para que o primeiro seja ímpar, eu botei aqui, tá aqui, esse primeiro aqui ser ímpar, esse segundo aqui ser par. Então, para isso acontecer, o primeiro tem que ser ímpar e. Esse E é importante, galera. Muito importante. Porque todas as vezes que eu falar, não precisa memorizar, toda vez que você falar o E, você tem que multiplicar as frações. Então, ó,
Para a soma ser ímpar, eu tenho que ter o primeiro ímpar e o segundo número par. Então, se é o E, eu tenho que multiplicar aqui, ó. Tá bom? Então, vamos multiplicar isso aqui. Isso aqui vai ficar... Deixa eu botar um azulzinho de novo, né? Ó. Eu posso simplificar aqui, não posso, pessoal? Acho que vocês não vão ver problema em eu simplificar aqui por 2. Dá 1. 6 por 2 dá 3. 4 por 2 dá 2. 6 por 2 dá 3. Multiplicando agora, aí vamos ter 2 vezes 1 dá 2. 3 vezes 3 dá 9. Porque multiplicar frações... Deixa eu abrir esse parênteses. Essa questão vai demorar um pouquinho, mas eu vou abrir esse parênteses para vocês. Multiplicar frações é pegar o de cima e multiplicar pelo de cima e o de baixo multiplicar pelo de baixo. O de cima aqui era 2, eu multipliquei por 1, deu 2. O de baixo era 3, eu multipliquei por 3, deu 9. Tá bom? Então, para que a soma seja ímpar, o primeiro tem que ser ímpar e o segundo tem que ser par. Esse eu multipliquei. Só que tem um detalhe, 2 nonos tem na alternativa, não tem? Ó, aqui, ó. Mas cuidado. Por que cuidado, Alisson? Porque pode acontecer... Aqui, ó, primeiro ímpar, ok. Segundo par, ok. Mas para a soma ser ímpar, possa ser que o primeiro seja par e o segundo seja ímpar. Tá bom? E isso aqui vai dar a mesma probabilidade, né? Então eu vou ter 2 nonos do primeiro caso e 2 nonos do segundo caso. Tá? Isso aqui dá 2 nonos, que a gente fez a conta aqui. Isso aqui também vai dar 2 nonos e a conta é a mesma, tá? Agora o problema é o seguinte, que aqui apareceu ou. Porque para a soma ser ímpar, pode ser desta forma aqui ou desta forma aqui. Só que quando aparece o ou, a gente soma. Quando aparece o e, a gente multiplica. Então eu tenho que somar 2 nonos mais 2 nonos, vai dar 4 nonos. Aí sim, 4 nonos é a alternativa letra A. Beleza? Nessa questão tem muita informação. Porque aqui você tem que saber quando a soma dá ímpar. Você tem que saber quando aparece o E, eu tenho que multiplicar. Você tem que saber quando aparece o OU, eu tenho que somar. Não é assim? E ainda tem que montar toda uma preparação. Então essa questão foi um pouquinho mais pesada, mas aí a gente vê que eu sabendo a fórmula, eu vou me embora. É o que eu quero sobre tudo sempre. Só que agora apareceu uma novidade. Se eu falar que pode dar isto e aquilo, eu multiplico as duas. Se eu posso falar que pode dar isto ou a outra coisa, eu tenho que somar as duas. Mais uma questãozinha aí detonada de probabilidade. Beleza? Anota aí, faz um mapa mental aí, hein, galera? Vamos para a questão número 3. Diz assim, essa é importante também. Cada questão, pessoal, eu venho trazendo uma novidade para vocês, tá bom? O que eu quero que vocês entendam aqui? Preste atenção, preste atenção. Se liga, tá? Se liga. Se liga aqui na maldade. Se eu falar que a probabilidade de acontecer uma coisa é 20%, diga aí, ó, se a probabilidade de acontecer é 20%. Diga aí para mim, qual é a probabilidade de não acontecer? Ora, se a probabilidade de acontecer é 20, a probabilidade de não acontecer é quanto? 80%. É o que falta para 100, não é assim? Ora, se a probabilidade de uma coisa B acontecer for 70%, a probabilidade de não acontecer a coisa B vai ser 30%. Tá bom? Só que essas coisas não necessariamente precisam vir em porcentagem, pode vir em fração. Tipo, a probabilidade da coisa C acontecer é 2/3. Logo, a probabilidade de não acontecer a coisa C
vai ser quem? Repete o denominador da fração, 3. E agora, em cima era o 2. Para chegar no número 3, para chegar no denominador, falta quanto? Só 1. Então, a probabilidade de não acontecer é 1/3. Repete essa fração, Alisson. Se a probabilidade de D acontecer for 2/7, a probabilidade de D não acontecer, repete o 7 de baixo. Aqui era um 2, né? 2 para chegar no 7, falta quantos? 5. Então a probabilidade de não acontecer é 5/7. Tá bom assim? Beleza? Então se liga nisso aqui. A gente chama isso aqui, às vezes, alguns livros vão chamar isso aqui de probabilidade complementar. Complementar. Tá bom assim? Ah, eu não preciso saber desses nomes, não precisa não, mas você precisa saber o que é a complementar. Tá bom assim? Beleza. Aí vê só o que diz essa questão. Sabe que o evento A, B e C são independentes e que a probabilidade de A acontecer é 7/10, a probabilidade de B acontecer é 1/2 e a probabilidade de C acontecer é 2/5. São as probabilidades dos respectivos eventos. Assinalar a alternativa que apresenta a probabilidade de pelo menos um desses eventos acontecer. Galera, já identificamos. A questão é de quê? Probabilidade. Só que olha a maldade, viu? Pelo menos um significa, no mínimo, 1. Ora, como ele quer a probabilidade de acontecer no mínimo 1, então pode acontecer. Possa ser que aconteça a probabilidade de A, mas não aconteça a probabilidade de B, mas não aconteça a probabilidade de C. Ou pode acontecer A, B e não acontecer C. Ou pode acontecer A, B e C. Ou pode acontecer B e não acontecer A e não acontecer C. Tá ligado que isso vai bugar a tua mente? Aí eu vou te dar uma dica aqui. Eu vou te dar um macete. Se liga no macete. Olha só, viu, galera? Aqui é questão de ouro, viu? É de ouro, viu? Pelo menos um é no mínimo 1. Aí o que eu vou fazer? Eu vou calcular a probabilidade de nenhum. É aqui onde está a mágica do negócio. Por quê? Ele não diz no mínimo 1. Então, se eu calcular a probabilidade de nenhum, o complemento dela é que foi no mínimo 1. Essa é a mágica. Deixa eu repetir. Eu vou calcular a probabilidade de nenhum. Não deu nenhum. Ora, então o complemento do que não deu nenhum é o que deu pelo menos 1, ou o que deu 2, ou o que deu 3. Só que ao invés de fazer 1 milhão de cálculos, eu vou fazer só 1, que é a probabilidade de dar nenhum. Esse é o macete. Quando você pegar uma questão dizendo qual a probabilidade de dar pelo menos 1, você vai calcular a probabilidade de dar nenhum. É o caminho contrário. E no final a gente vê o que acontece. Então vamos lá. Probabilidade de dar nenhum. Então não pode dar. Não pode ser A. E não pode ser B. E não pode ser C. Beleza assim? Beleza assim? Então vamos lá. Qual é a probabilidade de não ser A? Ora, se a probabilidade de ser A é 7/10, a de não ser A é 3/10. Tá? Isso aqui, pessoal, foi só teoria, tá? A questão tá aqui. Qual a probabilidade de não ser B? Ora, se de ser B é 1/2, de não ser também é 1/2. A probabilidade de ser C é 2/5, então a de não ser é 3/5. Como apareceu o E aqui, ó, tá lembrado da questão anterior? Então eu vou multiplicar isso aqui. Então vamos multiplicar a fração, é multiplicar o de cima com o de cima e os de baixo com os de baixo. Em cima dá 9. Embaixo dá 100. Ô, garapa, deu um 100, ó. Então isso aqui é igual ao quê? Já falei hoje também, 9%.
Mas 9% é a probabilidade de nenhum dar. Logo, a probabilidade de pelo menos um dar é o que completa. Então, quem completa o 9%? Quem é o complemento de 9%? Então, a resposta... Vou até botar de vermelho aqui. Então, a resposta... O que completa 9% vai ser 91%. 91% mais 9 dá 100%. Então, isso aqui é a probabilidade de dar pelo menos 1. Note que eu calculei a probabilidade de dar pelo menos 1, letra E, sem fazer muita conta, só calculando a do nenhum. Porque se eu sei a do nenhum, eu sei o seu complemento. Tá bom? Se eu fosse calcular no mínimo 1, eu tinha que calcular 1 dando certo, depois 2 dando certo, depois 3 dando certo. Olha o tanto de conta que ia aparecer, galera. Você ia demorar muito e talvez se atrapalhasse nas questões. Então se liga que aqui é um novo tipo de questão, mas que note, identificamos o assunto, usamos a fórmula, nessa eu acrescentei o quê? A probabilidade complementar. E note que apareceu o E de novo, mas só que a gente já sabe que o E basta multiplicar as probabilidades. Beleza? Vamos para a última questão que também tem novidade para vocês. É a última questão da nossa aula. Ah, Alisson, eu tô cansado, não sei o quê. Segura que é a última. Vamos na pressão. Vamos ser concursados, galera. Agora, se você tá gostando, tá massa demais, não viu o tempo passar, você vai dizer, ah, já é a última, que peninha. Oh, mas tem mais, tem um curso inteirinho aí para você detonar geral, tá bom? Vamos ver o que acontece aqui. Dentre 10 bolas idênticas numeradas de 1 a 10, a probabilidade... Opa, se eu li isso aqui, eu já sei quem é o assunto. Falou em probabilidade, tem uma fórmula. Qual é a fórmula? O que eu quero sobre tudo. Agora é saber quem é o que eu quero e o que é tudo. Na metade da questão já está quase matando ela. Só que ele quer a probabilidade de sortear uma dessas bolas de forma que o número seja par, o que eu quero é um número par, ou, apareceu a palavra ou, o que eu faço? Soma maior que 3. Então eu vou fazer essa questão, porque essa questão vai ter uma pegadinha, bicho. Olha o que acontece. Primeiro, quem é o tudo? O tudo eu vou enumerar as bolas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O que eu quero? Que ela seja par. Então, quais são as pares? 2, 4, 6, 8, 10. Então, a probabilidade de ser par vai ser... Eu tenho quantas bolinhas aqui? 5. Dividido pelo total, que é 10. Ele quer par ou maior que 3. Agora, quem são as maiores que 3? Deixa eu botar aqui, ó. Maior que 3. Quem são? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Que dá um total de quantas bolinhas? 3, 6, 7. Então vai ser 7 sobre o total, que é 10. Se eu tenho o ou aqui, o que eu tenho que fazer entre elas? Somar. A mágica tá agora, viu? Se liga na mágica, se liga na mágica. Perceba que eu contei o número 4 no maior que 3 e o número 4 no par. Eu contei o número 6 no maior que 3 e o número 6 no par. Eu contei o número 8 no maior que 3 e também no par. Eu contei o número 10 no maior que 3 e também no par. Então, galera, tem um povo aí se repetindo. Tem um povo que eu contei 2 vezes. E não pode. Então, eu vou retirar ele uma vez, tá bom? Quantos são? 4. Então, menos 4 sobre 10. Por que menos 4 sobre 10? Porque esses 4 termos, eles estão nos dois. Tanto no par como no maior que 3. E aí, eu não posso contar uma coisa 2 vezes, né? Agora, vamos lá. Vamos efetuar essa sominha aqui. Denominadores iguais. Repete o denominador e vamos somar os de cima. 5 mais 7 dá 12. 12 menos 4 dá 8. Não é isso?
Só que a resposta está em quê, Alisson? Está em porcentagem. Mas eu já falei para vocês hoje que a porcentagem é uma fração de denominador 100. Mas o Alisson, o denominador aqui é 10. Então eu vou multiplicar por 10 para virar 100. Só que se eu multiplico embaixo, eu multiplico em cima também. Então vai ficar 80 em cima e 100 embaixo. Isso aqui dá 80%. Alternativa correta, letra D, de vocês são demais. Parabéns, cara, tu ficou até aqui, participou direitinho da aula de probabilidade. Parabéns que você está estudando. Você é show, você vai ser concursado. Continua nessa pegada que a gente vai até o fim, até a sua aprovação. Um grande abraço, um grande beijo do professor Alisson e até a nossa próxima aula.